Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o papo é direto e simples. Será que vale a pena fazer aportes todos os meses, independente se a ação está subindo ou caindo? Ou é melhor esperar os momentos de queda para você comprar mais? E com isso, você tentar melhorar o preço médio. Então, esse é um assunto que muita gente tem dúvida, principalmente aqueles que investem em ações como a do Banco do Brasil, que tem seus ciclos bem definidos de mercado, em alta e queda. Então eu busquei informações, eu mergulhei nesse tema, pesquisei dados reais e fiz algumas simulações. E hoje eu trouxe para você, para te mostrar o que funciona melhor. O famoso DCA, ou a estratégia de comprar nas quedas, e o híbrido, que é você fazer as duas estratégias. Então fica comigo e vamos lá para o vídeo. Então vamos começar pelo básico. O que é o tal DCA? DCA significa Dollar Cost Averaging, que na prática nada mais é do que aportar uma quantia fixa todos os meses. Independente se o papel está caindo ou subindo, você vai lá e aporta fielmente todos os meses. Então eu vou pegar como exemplo você que de repente separa aí todos os meses R$500 para comprar ações de Banco do Brasil, sem olhar gráfico, sem se preocupar com o preço, tá? O foco aqui é a consistência, como se você estivesse investindo numa conta fixa todos os meses. Independente, se a ação estiver mais barata, você compra mais, se estiver mais cara, comprar menos, não importa. O importante é que você comprando R$500, se ela estiver numa tendência de alta, é óbvio, você vai comprar um pouco menos. Se ela cair, você vai comprar, teoricamente, um pouquinho mais, porque o preço vai estar mais barato, tá? Esse método, eu enxergo que tem uma vantagem enorme. Por quê? Você que está começando, ou de repente não tem tempo, ele já tira o teu emocional de jogada. Você não vai acertar o fundo do preço, jamais. E nem vai prever os topos. Simplesmente você fecha o olho e investe. Por quê? Você investe e deixa o tempo e os juros compostos trabalhando por você. Então isso aqui, para mim, é uma vantagem bem legal. Agora vamos falar pela outra visão de investir quando a ação está caindo. Tem gente que vai preferir não investir todos os meses, e sim, de repente, esperar ali os momentos de queda para entrar com o dinheiro. O argumento, você vai ouvir dizer o quê? Por que você tem que comprar uma ação que está subindo direto? Se você pode comprar quando ela está caindo, ou de repente ali numa correção, entrar num preço mais barato. Bom, ao meu ver, pessoal, isso faz todo sentido. Mas aí tem um ponto. Até que ponto essa estratégia de esperar por quedas realmente faz mais sentido, traz mais resultado às nossas operações? Para responder essa pergunta, aí eu entrei num dado estatístico, fiz uma simulação usando os dados reais de Banco do Brasil no período aí de 5 anos, tá? E comparei as duas estratégias. Então, ponto 1, um aporte fixo todos os meses de R$500, o DCA tradicional. E o aporte de R$500 apenas quando a ação cair ali por volta de 10%, que eu acho que é dificílimo isso acontecer em Banco do Brasil. É uma exceção que está acontecendo agora nessas correções. Para mim, realmente é uma ótima oportunidade, você vai entender isso. E eu trouxe também para você que de repente gosta de análise técnica, dados técnicos. Eu estou trabalhando e vou mostrar para vocês daqui a pouco lá no gráfico o IFR abaixo dos 30 e o preço por baixo da média móvel de 200 períodos. Então eu usei esses dois critérios técnicos mostrando que o papel, se de repente ele estiver ali numa queda forte, ou mostrando a sobrevenda através do IFR. E olha que legal, quem fez o DCA tradicional, que é investir todos os meses sem olhar o preço, tá? Teve no final de 5 anos uma valorização aproximada de 30% sobre todo o capital aportado. Pessoal, eu trouxe esses dados, mas sem realocação dos dividendos de JCPs. Eu fiz somente da valorização dos aportes durante 5 anos. Eu não reinvesti isso nessa simulação. Agora,
quem já fez a estratégia de comprar nas quedas usando esses critérios técnicos que eu falei aqui, teve um retorno aí um pouquinho melhor. Olha que legal, cerca de 34% nesse mesmo período. Então, o que a gente tem como base nisso? A estratégia ativa de comprar somente em quedas fortes funcionou melhor? Sim, até funcionou, mas não foi uma diferença tão absurda como a gente ouve falar aí. Estamos falando de 4 pontos percentuais a mais. Quer dizer, isso gera uma dúvida muito grande, principalmente nas pessoas que estão entrando no mercado agora. O psicológico realmente fala muito mais alto. E quando você começa a entender como funciona o mercado de capitais, você pode se perguntar: bom, qual o sentido faz eu comprar algo muito caro podendo comprar quando ele está barato? Aí é que vem o grande X da questão, né? Pensa comigo, para você ganhar esses 4% a mais, você teve que ficar de olho 100% ali no gráfico, monitorando os preços, esperar os sinais acontecerem. Muitas vezes você ficou 1 ou 2 meses sem investir, só aguardando esse momento. Enquanto isso, quem estava lá no DCA simplesmente seguiu o plano, reagiu e comprou, sem dor de cabeça e sem estresse. Com base nesse estudo, o que isso mostra? Que o DCA é uma estratégia bem mais sólida, né? E mesmo sem fazer nenhuma análise técnica, você não se preocupou em olhar gráficos, sinais técnicos, nem nada disso. Ele entrega um resultado muito próximo a uma estratégia mais ativa e mais técnica. Aqui você tem de fazer todos os meses esse aporte. Então, para você que de repente é iniciante, o que eu faria se eu estivesse começando hoje? Para acompanhar o mercado, vai no DCA. É fácil, a execução, você não precisa olhar dados, você só compra. É claro que eu estou usando aqui, pessoal, dados de Banco do Brasil. É uma empresa sólida, que tem um histórico sólido no mercado. Eu não estou falando aqui para você comprar uma Mob do Brasil. Eu não estou falando aqui para você comprar uma loja americana. Eu não estou falando aqui para você comprar uma Azul, uma Gol da vida, né? Então eu estou falando de empresas sólidas que te geram dividendos e que a gente, através dessas empresas, nós temos um histórico forte, potente através dos dividendos sintéticos. Agora, se você já tem um pouco mais de experiência, entende um pouquinho da análise técnica, consegue identificar pontos estratégicos de entrada em uma região ali que você está vendo um suporte, um sinal claro de sobrevenda, aí sim faz sentido você montar uma estratégia híbrida. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a estratégia híbrida. Você pode continuar fazendo os aportes mensais. Sim, você consegue fazer todos os meses, como eu de costume sempre faço. Todos os meses eu estou aportando em Banco do Brasil, independente, cara, se ele está caindo ou se ele está subindo, para mim pouco importa. Eu estava com um lucro fantástico, entrei no prejuízo, mas esse prejuízo teórico, ele é momentâneo. E eu estou olhando em acumular papéis. Quando você consegue entender e diferenciar essa estratégia ao longo prazo, você vai começar a entender o jogo do mercado. Esse modelo híbrido que eu estou falando aqui, ele é um modelo também mais inteligente. Por quê? Se você consegue identificar esses pontos operacionais, eu vou levar vocês daqui a pouco, que eu até desenvolvi um indicador que eu disponibilizei lá no meu curso, que está lá como indicador para que as pessoas que de repente estão ali iniciando, elas consigam entender que quando dá sinal de entrada, você consegue aportar um pouquinho mais, porque eu fiz um compilado desses dados estatísticos para justamente te dar um conforto maior. Porque, teoricamente, se você investe ali R$500 todos os meses em Banco do Brasil e, por acaso, numa queda mais abrupta, você consegue identificar esse sinal, você consegue, de repente, alocar um pouquinho mais, quer dizer, você dobra, você antecipa o mês que você iria colocar 500, você consegue colocar 1.000 e no mês seguinte, é claro, você não vai deixar de aportar todos os meses. E se no mês seguinte ele der sinal de novo, você consegue entrar um pouquinho mais pesado, faz um esforço para você comprar um pouquinho dobrado, ele vai se multiplicar lá na frente para você. Você vai acumular muito mais ações, né? Então esse é um modelo inteligente que eu uso e de forma dinâmica eu aplico através dos sinais que eu vejo, como esse indicador mesmo que eu fiz, para que eu consiga me basear e me dê um suporte emocional mais equilibrado na hora de fazer essas entradas. Como eu falo lá no meu curso também, sobre os pontos de liquidez retidos, que isso também ajuda muito você entender até onde, numa correção, aquela empresa que você está operando, ela pode ir lá buscar. Por quê? Porque se no passado teve pontos líquidos retidos, provavelmente ele vai no futuro buscar esses pontos, e isso acontece
demais. Isso aí eu provo lá no meu curso, com toda a base que eu tenho, operacional, estratégica que eu faço, operando esses pontos de liquidez, tá? Então, pessoal, no final das contas, o mais importante é você ter um plano e seguir ela com consistência. E aqui eu vou levar vocês agora lá para o meu gráfico, para você entender um pouquinho sobre esses pontos. Bom, trazendo aqui vocês para o TradingView, eu tenho aqui o Banco do Brasil num gráfico semanal, a qual eu gosto de operar pelo semanal porque eu tenho uma clareza muito maior do que você operar em gráficos diários. Aqui eu fiz um indicador que ele se parece muito com a banda de Bollinger, né? A banda de Bollinger, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Bom, a banda de Bollinger, para quem não conhece, ela é um indicador que ele mostra justamente dispersões de volatilidade. Qual é a dinâmica? Qual a interpretação que você tem quando o preço ele rompe a banda superior? Que aqui está dando uma exaustão de movimento. Isso na banda de Bollinger. Esse indicador que eu montei aqui, ele é baseado em estatísticas de volatilidade. Todas as vezes que você consegue identificar que a ação ela subiu nessas regiões, pode ser que ocorra logo em seguida alguma variação negativa. E é justamente isso, eu não uso muito as bandas superiores porque eu não vendo ações de Banco do Brasil, eu quero somente comprar. E se nós olharmos aqui, ao longo prazo, a gente vai identificar aqui no semanal, nós tivemos entradas aqui na Covid. Em 2 de março de 2020, nós tivemos uma entrada aqui. Nós tivemos uma entrada no dia 9 e outra no dia 16 de março. Outra no dia 23 e outra no dia 30 de março. Tudo em um mês. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Aí, imagina você que de repente já investia lá em 2020 e viu a tua carteira simplesmente desvalorizar aqui 40%. Mas mesmo assim você confiou na estratégia de aportes mensais e nessa estratégia que eu trago aqui para vocês, que é uma estratégia de sobrevenda, uma estratégia de volatilidade acima do normal, que esses dados, pessoal, eles não vão aparecer sempre no gráfico. Não, eles só vão aparecer em momentos muito maior do que o normal, né? Então, a Covid realmente não foi somente Banco do Brasil, foi como um todo. Todas as empresas do mercado acabaram sofrendo muito, né, nessa época. Então, se você tivesse ali, ó, ciente de que tudo estaria acontecendo e que tudo voltaria ao normal, imagina você aportando nessas quedas. Bom, teu preço médio, ele estaria aqui, ó, nessa região dos R$10,95 e mesmo assim você confiou, poxa, Banco do Brasil foi lá nos R$6,40 e você continuou comprando e aportando todos os meses de forma disciplinada. A gente consegue entender que Banco do Brasil logo volta a se recuperar. Basicamente, 2 anos depois ele se recuperou completamente e ele voltou aqui acima dessa margem da Covid, que deu realmente aí um prejuízo grande, teoricamente. Eu encaro que você só tem prejuízo quando você vende as ações no negativo. Se você está com uma oscilação negativa na sua carteira ou na sua ação, você não está tendo prejuízo. Você só tem prejuízo se você se desfizer da ação. Bom, e você voltou a lucrar. Banco do Brasil começou a performar normalmente. E a gente, teoricamente aqui, você aportando todos os meses de forma consistente e disciplinado, todos os meses R$500. Agora, imagina você, se você faz isso de forma híbrida, como eu falei no início do vídeo. Aqui, pessoal, vamos supor que você entrou aqui, ó, nessa barra verde aqui, rompendo. Então, você já tem a noção de que possivelmente o mercado ele poderia cair. E o que eu vou fazer? Bom, eu vou esperar um pouquinho mais. E quando ele voltar aqui para dentro dessa banda, eu consigo comprar nessa região aqui, ó. Isso independente se ele está subindo ou caindo. Eu só não quero comprar topo. Eu já tenho essa visão técnica. Então eu consigo comprar um pouquinho mais barato. Aí vamos supor que você olhou o gráfico aqui e de repente nessa semana você viu esse movimento. Caramba, o Banco do Brasil está se aproximando da banda inferior. Bom, ao invés de comprar R$500 aqui, eu já posso comprar R$1.000 aqui embaixo. É inteligente? É, porque eu vou estar comprando dobrado com um preço mais barato, mas com uma visão mais técnica. Eu não vou estar comprando R$1.000 lá em cima. Eu vou estar comprando dobrado aqui embaixo. E aí, novamente, ó, Banco do Brasil sobe, se recupera. E aí, que legal. Quando Banco do Brasil, ó, chega nessa região e aí, de repente, virou o mês e já está na hora de eu aportar mensal. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse aporte aqui, eu vou esperar.
eu vou esperar um pouquinho. Se você tem costume de aportar a cada dia 5 de cada mês, e por exemplo aqui, ó, deu dia 5 nessas regiões, cara, espera um pouquinho. Eu vou aportar aqui, ó, no dia 18, sei lá, eu tô te dando um exemplo. E aí sim, você se livra de comprar no topo, espera o preço voltar para a banda inferior ou a central, que aqui no caso não é uma banda de Bollinger, então eu não tenho banda central aqui no meio, e aí eu vou esperar para comprar quando ela entrar nessas bandas, ficar entre a banda inferior e superior. E aí de repente você olhou, bom, não bateu na inferior, vamos continuar a nossa disciplina. Não aportei 1.000 e eu só aportei os 500 mensais. E aí tudo se repete. Aqui eu vou evitar de comprar, mas eu posso comprar aqui dentro, quando ele fechar aqui dentro. Não tem problema. Virou o mês novamente, eu vou olhar esse movimento aqui nessa região. Beleza, eu entrei aqui com 500 reais. Você viu esse movimento aqui. Aí olha que legal. Eu posso entrar com 1.000 nessa região aqui. Eu posso entrar com mais 1.000 nessa região aqui. Porque quando ele voltar a performar, o meu preço médio ele vai ser cada vez mais puxado para baixo. A visão que você tem de diferenciar esses aportes, não que eu não compre todos os meses Banco do Brasil, eu compro. Só que eu escolho, pela uma visão técnica mais apurada, os momentos certos. Mas assim, independente dele estar subindo ou caindo, eu tento somente melhorar um pouco mais as minhas entradas. Se eu tenho uma visão mais clara de que aqui não é legal para eu entrar, e sim, aqui é melhor para eu entrar, faz sentido. Porque a probabilidade de Banco do Brasil, ó, subir e fazer essa correção nessa perna e eu tomar posição nessas regiões é muito mais interessante do que eu comprar aqui em cima. Aí muitos vão falar assim, Paulo, mas não faz sentido, porque se você aqui, ó, poderia ter comprado nessa parte superior, você concorda que mesmo que ela tenha feito essa retração, ela não está mais alta em relação a esse movimento? Sim, teoricamente sim. Só que nesse momento aqui, quando eu excluí a minha compra e comprei aqui, você concorda que eu, mesmo comprando também aqui nessa retração, sendo mais alto do que aqui, bom, eu já fiz a minha parte de ter conseguido comprar um pouquinho mais barato nesse momento do gráfico. Eu consegui trazer centavos abaixo do meu preço médio. E aí eu vou conseguindo montar posições estratégicas mais acima. E agora, pessoal, nós chegamos nesse ponto aqui. Eu excluí de comprar Banco do Brasil aqui para poder comprar nessas bandas inferiores. Chegou nessa banda aqui, eu vou comprar dobrado? Compro dobrado. Tem vídeos aí no canal eu mostrando como é que eu opero, como é que eu faço. Agora, é claro que quando nós recebemos os dividendos, isso ajuda demais. Por quê? Eu tenho ali o meu aporte mensal fixo e mais os dividendos que eu recebo. E se nesse mês, como por exemplo, no início do mês, eu recebi um dividendo aqui, eu reaportei novamente nessas regiões. Esse dividendo que eu recebi, ele vai servir para eu comprar no momento mais ações de Banco do Brasil. E olha que legal. Esse indicador, ele começou novamente a dar sinais aqui, ó, mais fortes nessas regiões. Então, eu comprei aqui nessa região, eu comprei aqui nessa região e aqui no momento, Banco do Brasil, ó, começa a entrar para a banda novamente. Só que eu, como já fiz esses aportes aqui, ó, e aqui também, tá? Vários pontos aqui que eu já tinha feito os aportes. Por quê? Porque aqui, como ele estava em correção, tudo isso aqui foram aportes inteligentes que eu fiz nessas regiões. E eu dobrei um pouquinho mais o meu capital quando ele chegou e está chegando nessa região. E agora, pessoal, os próximos pontos que eu vejo nessas regiões, ó, 19, 19,50. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os próximos pontos que eu vejo que são pontos interessantes, mas através de liquidez. Tem vídeos aí eu falando, ó, sobre essas regiões da casa dos 17. Bom, se é possível acontecer de cair, cara, sinceramente eu não sei. Eu só sei que você tem que ter uma disciplina e ficar preparado para que, se caso Banco do Brasil caia nessas regiões, a gente não deixe de aportar. A gente não fique com medo. Deixa a ação agir. Ao longo do tempo você vai ver tudo isso se transformando de forma positiva na sua carteira. Entendeu? Então, esse indicador, eu tomo base todos os dias por ele? Claro que não. Eu deixo ele plotado aqui no TradingView. Por quê? Eu chego aqui, eu dou uma olhada em todas as empresas que eu gosto de operar, que eu tenho em carteira. Se você tem um foco em construir um patrimônio maior em Banco do Brasil, eu estou focando em Banco do Brasil no momento. Até porque o meu preço médio ele vai se beneficiar com essas quedas. Então, se você olhar por esse lado e não ter medo
você ter dentro de você uma estratégia, uma disciplina, isso tudo vai te favorecer. Então, pessoal, conclusão. O mais importante é você ter um plano e seguir com consistência. É isso que eu vejo, é isso que eu sempre falo para todo mundo que quer iniciar no mercado. Preço médio é uma arma poderosa, mas ela precisa ser bem usada. E se você ficar tentando adivinhar fundo do mercado, você vai acabar errando feio e ficar de fora de boas oportunidades. Porque se você tentar ficar toda hora, aqui é um fundo, eu vou comprar, o mercado cai. E aqui é um fundo, eu vou comprar, bota o teu stop aqui embaixo. Eu vejo muitos analistas mandando o pessoal colocar stop. Cara, você que está comprando, você está começando agora e está querendo iniciar no mercado, bota na sua cabeça, a gente não trabalha com stop. Você não pode ter essa mente de day trade. Tem que colocar o stop. Pô, balela isso, cara. Isso aí eu posso até trazer, se você comentar nesse vídeo aqui, quiser que eu traga estudos sobre esse tema, se você todas as vezes botar stop, ficar fazendo proteção de carteira todos os momentos, você está condenado a perder muito mais do que ganha. Então, pessoal, se você gostou do conteúdo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você prefere aportar todos os meses ou esperar quedas para comprar mais. Valeu? Até o próximo vídeo.